Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Que alegria ter vocês aqui comigo novamente. Sejam todos bem-vindos. E eu já quero pedir, manda aquele aviãozinho, compartilha com os amigos, com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. O tema de hoje: por que você se afasta justamente quando mais precisa de alguém? Então sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar sobre uma coisa que pode parecer contraditória, mas acontece com muitas pessoas. Você quer ter alguém por perto, mas quando alguém tenta se aproximar, você se afasta. Você quer ser compreendido, mas não consegue falar o que sente. Quer carinho, mas quando alguém oferece, você desconfia. Quer companhia, mas quando percebe que está ficando próximo demais, cria uma distância. E talvez você nunca tenha parado para perguntar: por que eu faço isso? Eu já quero começar com uma pergunta. Você já se afastou de alguém mesmo gostando dessa pessoa? Se isso aconteceu com você, escreve aqui. Já. Participam aqui da live, escrevam aqui no chat. Vamos fazer uma live bem dinâmica. Sejam todos bem-vindos, quem está chegando. Porque hoje nós vamos tentar compreender esse comportamento. E eu quero deixar uma coisa muito clara desde o começo. Nem sempre afastar de alguém significa falta de amor. Às vezes, afastar é uma forma de se proteger. Pensa nisso. Talvez você conheça alguém que diz: eu queria muito ter alguém, queria confiar, queria viver um relacionamento saudável, queria ter amizades verdadeiras. Mas quando alguém começa a chegar perto, a pessoa encontra um motivo para se afastar. Começa a desconfiar, procurar defeitos, pensar demais, começa a imaginar que vai dar errado ou simplesmente desaparece. Agora me responde, você tem dificuldade de confiar nas pessoas? Se sim, escreve tenho. E eu vou te entender, porque eu passei por isso muito tempo. Confiança é uma coisa muito interessante. Quando alguém já foi machucado, pode começar a acreditar que confiar é perigoso. Então a pessoa pensa: se eu não me envolver, não vou sofrer. Se eu não criar expectativas, não vou me decepcionar. Se eu não depender de ninguém, ninguém poderá me abandonar. E parece proteção. Mas existe um problema aí. A mesma proteção que impede a dor também pode impedir a conexão. Você não sofre uma rejeição, mas também não permite que alguém realmente conheça você. Você não corre o risco de ser abandonado, mas também não permite que alguém fique. E isso pode criar uma solidão muito silenciosa. Porque por fora a pessoa parece independente, mas por dentro existe uma vontade enorme de ser acolhida. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você costuma dizer: eu não preciso de ninguém? Se sim, escreva eu aqui no chat. Nossa, quanta gente fortuna aí. Porque talvez você tenha aprendido a transformar a independência em proteção. Eu resolvo tudo sozinho. Não preciso contar meus problemas. Não gosto de depender. Não gosto de demonstrar fraqueza. Prefiro ficar sozinho. Mas será que você realmente prefere? Ou será que aprendeu que é mais seguro não precisar? Essa é uma diferença enorme. Agora imagine uma criança, ela confia, se entrega, procura carinho, segurança e em algum momento passa por uma experiência
em que se sente rejeitada, abandonada, ignorada. Josiane, seja bem-vinda. Humilhada ou decepcionada. Talvez alguém em quem confiava não estivesse disponível. Talvez tenha ouvido palavras duras. E tenha aprendido que demonstrar necessidade não era seguro. Pode até ter pedido ajuda e não recebido. E aquela criança pode aprender: não posso depender dos outros. Então ela cresce, aprende a se virar, aprende a não pedir, aprende a esconder sentimentos, aprende a resolver tudo. E todo mundo começa a dizer como essa pessoa é forte. Mas talvez ninguém saiba que aquela força nasceu de uma necessidade de proteção. Agora eu quero fazer uma pergunta profunda. Quando você precisa de alguém, você consegue pedir? Ou você espera que a pessoa perceba sozinha? Se você espera que percebem, escreve aqui: eu espero. Porque isso também acontece muito. A pessoa quer carinho, mas não pede. Quer companhia, mas não chama. Está triste, mas diz: está tudo bem. Está magoada, mas fica em silêncio. Ninguém se importa comigo, mas como o outro vai saber que você precisa se você nunca consegue mostrar? Essa é uma questão muito importante. É muito importante mostrar quando você quer carinho, quando você quer atenção. Isso não é fraqueza. Às vezes, nós esperamos que as pessoas descubram nossas necessidades, porque temos medo de demonstrá-las. E isso pode gerar muitos mal-entendidos. Agora quero trazer uma situação. Imagine que alguém começa a gostar de você. Essa pessoa demonstra carinho, quer estar perto, quer conhecer você melhor. No começo parece bom, mas de repente alguma coisa muda. Você começa a pensar: será que essa pessoa está sendo sincera? Será que ela vai me machucar? Será que está escondendo alguma coisa? Será que vai me abandonar depois? E você começa a procurar sinais. Uma mensagem demora, você interpreta. A pessoa muda o tom, você interpreta. Ela fica ocupada, você pensa: ela perdeu o interesse. E antes que a pessoa tenha a oportunidade de machucar você, você se afasta. Percebe? Talvez você esteja tentando evitar uma dor que ainda nem aconteceu. Agora eu quero perguntar: você costuma imaginar o pior antes que alguma coisa aconteça? Se sim, escreva eu. Porque a mente pode tentar proteger você antecipando perigos. Ela pensa: se eu descobrir antes, sofro menos. Mas isso pode gerar muita ansiedade, porque você começa a viver problemas que ainda não aconteceram. Siltesk, seja bem-vinda. E agora quero falar de uma coisa muito importante: medo de vulnerabilidade. Ser vulnerável é permitir que alguém conheça partes suas que você normalmente esconde e dizer: isso me machuca, eu estou com medo, eu gosto de você, eu preciso de você, eu não estou bem. Então, para algumas pessoas, isso é extremamente difícil, porque mostrar o que sente significa entregar ao outro a possibilidade de machucar. Então elas pensam: se eu não mostrar, não podem usar contra mim. Mas existe uma consequência: se você não mostra quem é, também fica difícil construir uma relação realmente profunda, porque conexão exige vulnerabilidade. Agora me responde: você acha difícil falar sobre seus sentimentos? Sim ou não? Quero saber de vocês. Porque talvez você seja aquela pessoa que sente muito, mas fala pouco. E então os outros pensam que você não se importa, quando na verdade você se importa demais. Só não sabe como mostrar. Sim. E agora eu quero trazer uma situação muito comum. Uma pessoa pergunta: está tudo bem? Você responde: está.
Tem certeza? Tenho. Mas não está. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. E depois você fica triste porque ninguém percebeu. Você viu, a pessoa insiste, está tudo bem mesmo, pode às vezes até perceber. Quando é alguém próximo da gente, a gente percebe que a pessoa não está bem. Aí você pergunta, está tudo bem? A pessoa responde, sim, está. Você sabe que não está, mas você respeita. É muito comum acontecer isso. E depois a pessoa acaba ficando triste porque ninguém percebeu aquilo. Mas às vezes não é porque não percebeu, é porque não quer invadir algo que ela já se protegeu. Entende? Talvez seja importante aprender que pedir para ser compreendido também faz parte de uma relação saudável. Você pode dizer, hoje eu não estou bem. Eu preciso conversar. Isso me machucou. Eu estou com medo. Eu preciso de você. Isso não diminui você. Isso permite que o outro conheça você. Eu tinha essa dificuldade, gente. Muita dificuldade. Porque todo mundo sempre me vê como uma pessoa forte. Então, às vezes é um pouco resistente para mim. Mas eu peço ajuda. Eu sempre procuro alguém que eu sei, não, essa pessoa vai me ajudar nisso. Eu não fico mais sofrendo sozinha. Eu vou buscar ajuda. Porque eu descobri que você pedir ajuda, pedir orientação para alguém, não é fraqueza. É poupar sofrimento. Agora vamos falar sobre outro extremo. Existem pessoas que se aproximam demais rapidamente, entregam tudo, criam expectativa. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. DN. Bom, qualquer coisa diz o seu nome aí depois e eu te dou as boas-vindas. Nome difícil eu até evito aqui para não falar errado. Elas criam expectativas e depois se machucam, então decidem, nunca mais. E passam para o outro extremo, se fecham, não confiam, não se entregam, não permitem proximidade. E talvez o caminho saudável esteja no meio, né? Nem se abandonar completamente em alguém, e nem construir uma parede tão alta que ninguém consiga chegar. Pode ter um meio termo aí. Relacionamento saudável também envolve limites. Você pode confiar aos poucos, pode conhecer alguém aos poucos, pode observar atitudes, pode se abrir gradualmente. Você não precisa entregar tudo de uma vez, mas também não precisa fechar todas as portas. E agora eu quero trazer a terapia TRG para essa conversa. Como terapeuta master em TRG, quando uma pessoa diz, eu não consigo confiar, eu sempre me afasto, ou quando alguém se aproxima, eu fujo, tenho medo de ser abandonado, que são as dores emocionais que a gente carrega ao longo da vida. Eu diria assim que são as dores mais, eu repito aqui porque são as dores mais comuns, né, que acontecem. Tenho medo de ser abandonado. Eu não respondo simplesmente, você precisa confiar. Porque confiança não é um botão que você aperta e está pronto. Senão a pessoa já faria. Então, eu preciso compreender o que acontece emocionalmente quando alguém se aproxima. O que aparece? Medo, ansiedade, desconfiança, sensação de perigo, medo de perder, medo de ser rejeitado? E principalmente, essa sensação pertence apenas ao presente ou ela parece familiar? Porque se ela é familiar, é porque você já pode estar trazendo lá da sua infância e você não conseguiu resolver. Aí você acaba repetindo. Então é muito importante saber se ela é de agora ou se ela vem lá de trás. E na TRG eu busco compreender experiências emocionais que podem estar relacionadas a esse padrão.
A proposta é trabalhar essas experiências no processo terapêutico para que elas possam deixar de influenciar de forma tão intensa as respostas do presente. Vaninha Arquiteto, seja bem-vindo. É limpar esse passado e você se libertar totalmente. E nunca mais ser limitado no presente, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Eu sempre falo, libertar, abrir esses cadeadinhos que te prendem. E cada pessoa tem uma história, cada processo é único. Eduardo, Vaninha, Arque, seja bem-vindo. E tudo precisa ser conduzido respeitando a individualidade de cada um, de cada pessoa. E agora eu quero fazer uma pergunta muito profunda. Você está se afastando porque realmente não quer essa pessoa na sua vida? Ou porque tem medo do que possa acontecer se deixar alguém chegar perto? Porque existe uma diferença enorme. Às vezes você realmente não quer aquela relação. E tudo bem. Mas às vezes você quer só estar com medo. E aí o medo começa a tomar decisões por você. Agora imagina duas portas. Uma diz, eu não preciso de ninguém. E a outra diz, eu posso me relacionar sem me abandonar. Qual dessas portas parece mais saudável? A 1 ou a 2? Achar que não precisa de ninguém? Ou se relacionar com as pessoas sem se abandonar tanto? Sem tanta entrega, pelo menos no início. Você não precisa depender de alguém para existir. E muito menos sumir por causa de alguém. Mas também não precisa viver como se nunca pudesse precisar de ninguém. Nós somos seres humanos, precisamos de conexões. De amizade, carinho, apoio, troca. E permitir isso não significa perder a independência. Agora eu quero fazer uma reflexão com vocês. Pense uma pessoa que você se afastou. Ou você afastou. Talvez uma amizade, um relacionamento. Talvez alguém que tentou ajudar você. Agora pergunte. Eu me afastei porque não queria aquela pessoa ou porque fiquei com medo do que aquela relação poderia despertar em mim? Não precisa responder aqui. É uma pergunta para você. Agora eu quero também falar de outra coisa. O medo de ser conhecido de verdade. Porque algumas pessoas têm medo de que, quando alguém realmente conhecer quem elas são, vai embora. Então, mostram apenas a parte forte. A parte feliz, independente, a parte que resolve. Mas escondem o medo, a insegurança, a tristeza, as fragilidades. E então a pessoa pensa, se alguém gostar de mim, vai gostar dessa versão. Mas existe uma pergunta. Essa pessoa está gostando de quem você realmente é ou da versão que você consegue mostrar? Isso pode ser muito doloroso. Porque relacionamento profundo exige autenticidade. E autenticidade exige coragem. E agora eu quero fazer uma pergunta. Você sente que precisa parecer bem mesmo quando está destruído por dentro? Se sim, escreva aqui. Escreva aqui no chat. Sim ou não? Você sente que precisa parecer bem mesmo quando está destruído por dentro? Sim ou não? Porque talvez você tenha aprendido a esconder tanto que até pedir ajuda parece estranho. E talvez seja a hora de aprender uma coisa nova. Sim, é muito comum isso, gente. Talvez seja a hora de aprender uma coisa nova. Você não precisa mostrar tudo para todo mundo, mas precisa existir alguém. Mas precisa existir alguém com quem você possa ser verdadeiro. Alguém com quem possa dizer, eu não estou bem. Hoje eu não estou bem. Eu estou com medo. Eu preciso conversar. Isso é conexão. E agora eu quero deixar uma frase para vocês. Às vezes a distância que você cria, sim,
Com certeza, gente, é muito comum. E é muito importante esse reconhecimento. É muito importante reconhecer isso. É um ato de coragem. É um ato de autenticidade. E sobre a frase, às vezes a distância que você cria para não ser machucado também impede que alguém tenha a oportunidade de cuidar de você. Pensa nisso. Agora eu quero fazer outra pergunta. Você acredita que precisa se proteger de todo mundo porque já foi machucado por alguém? Você acredita nisso? Isso é muito comum também, gente. E eu me identifico muito com essa live também. Porque, sabe aquele ditado, gato escaldado tem medo até de água fria? Essa fui eu. Hoje eu diminui bastante, eu reduzi muito isso, mas ainda tem um pouco. Estou sempre trabalhando para melhorar sobre isso. E você, acredita que precisa se proteger de todo mundo porque já foi machucado por alguém? Se sim, escreva eu. Mas lembre-se, uma pessoa ter machucado você não significa que todas as pessoas irão machucar. Uma relação ter terminado não significa que todas terminarão. Alguém ter traído sua confiança não significa que você nunca poderá confiar novamente. O passado pode ensinar, mas não precisa decidir todo o seu futuro. Agora estamos chegando ao final da nossa conversa e eu quero deixar um desafio para você. Leidiane, seja bem-vinda. Eu quero deixar um desafio para você. Durante essa semana, observe uma coisa. Quando sentir vontade de se afastar de alguém, pergunte: eu realmente não quero essa pessoa perto ou estou com medo de me machucar? Não precisa se obrigar a ficar. Não precisa se obrigar a confiar. Apenas observe. Porque consciência vem antes da mudança. E talvez você descubra que em alguns momentos não está escolhendo distância. Está apenas repetindo uma proteção antiga. O medo de ser machucado de novo. E agora eu quero fazer uma última interação. Se você sente que está pronto para começar a construir relações com mais segurança, escreva: eu posso confiar aos poucos. Porque não precisa ser tudo ou nada. Você pode aprender, observar, pode estabelecer limites. Pode se abrir gradualmente. Pode permitir que alguém conheça você, sem deixar de cuidar de si. Se essa live fez sentido para você, curta, compartilha com alguém que vive dizendo: eu prefiro ficar sozinho. Talvez essa pessoa não queira realmente ficar sozinha. Talvez apenas esteja cansada de se machucar. Ao compartilhar, você estará me ajudando a alcançar mais pessoas, salvar vidas. Porque a dor emocional, eu diria assim que é uma das piores dores e a que mais tem afetado o ser humano. Saúde emocional é tudo, gente. Então curta, compartilha. Se ainda não me segue, me siga aqui no Instagram, @ClaudetteVanin. Também se inscreve lá no YouTube para acompanhar os conteúdos sobre saúde emocional e terapia TRG. Para quem não me conhece, meu nome é Claudete Vanin e sou terapeuta master TRG. E quero deixar uma última frase para você. Nem toda distância é falta de amor. Às vezes é medo tentando proteger um coração que já se machucou. Mas você não precisa viver para sempre atrás dessa proteção. Você pode compreender a sua história. Pode cuidar das suas feridas. Pode aprender novas formas de se relacionar. E pode descobrir que proximidade não precisa significar sofrimento. Você pode se conectar sem se perder. Pode amar sem abandonar a si mesmo. Pode confiar sem deixar de ter limites. Que Deus abençoe você
sua família e o seu caminho. E muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigada pela interação de vocês. E nos vemos na quinta-feira, às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.